Por que causa me dize, almo timbreu, o céu resplandecente hoje cobriste, de tão mal assombrado e negro véu? E aí? Deu para entender alguma coisa? Esboçaremos uma análise sintática improvisada aqui, talvez ajude, embora toda errada. Bom, chegamos ao vídeo 10.4 da série do Desconcerto do Mundo, Gustavo Corsão, e estamos no tópico Dize-me por que causa o mundo chora. É uma citação de Corsão, a elegia 10, a elegia de Sexta-feira de Doenças, de Camões, e vimos remoendo o significado desse tópico aqui, sem entrar de fato na leitura da própria elegia. Já lemos o soneto dedicatório, então vamos fazer isso hoje e buscar as referências mitológicas, pelo menos algumas das primeiras aqui, para entender o contexto desse díptico de cantar profano e cantar divino, a elegia de Sexta-feira de Doenças. Divino almo pastor délio dourado, a quem de Anfriso já viram os prados guardar formoso, rico e branco gado, aos quais adormentavas enlevados no doce som da lira e alternando com versos e cantares namorados, e as ninfas e pastoras ensinando o caminho de Cipro e dos amores, as onças, feras e aves enlevando. Ó formosura e honra dos pastores, que de um a outro polo do horizonte a natureza pinta de mil cores. Ó Pai das 9 irmãs, Senhor da fonte, a quem as ondas cedem deleteu, posta no mais excelso e sacro monte. Por que causa me dize, almo timbreu, o céu resplandecente hoje cobriste, de tão mal assombrado e negro véu? E aí? Deu para entender alguma coisa? Esboçaremos uma análise sintática improvisada aqui, talvez ajude, embora toda errada, a entender, seguindo a orientação do professor Jorge Miguel, já citado em outros vídeos aqui. Vou deixar um link aí na descrição. Assim, um roteiro simples. Primeiro passo para fazer análise sintática, dividimos o período ou trecho em orações. Grifamos, sublinhamos os verbos. Cada verbo é uma oração. Identificamos os conectivos com colchetes. Eles iniciam as orações, são conjunções, pronomes relativos, tem uma carga semântica, já nos ajudam a entender como é que se conectam as orações e a relação ali de sentido que existe entre elas. Terceiro passo, encontrar a oração principal e orações coordenadas. Finalmente, estabelecer as relações entre as orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Análise sintática. Mas antes ainda de analisar, apenas uma consulta ao dicionário Aulete. Almo
Começa a elegia assim: divino almo pastor Délio Dourado. Almo é um adjetivo que cria ou alimenta, no sentido poético, favorável, benigno, benéfico, delicioso, santo e venerável. É Délio, Hélio, Apolo, almo pastor, divino, dourado. É assim que se menciona Apolo logo no primeiro verso, né? Divino almo pastor Délio Dourado. Sabiam que Apolo foi pastor? Então, Apolo, barra, tem um verbo ali, ó. Viram. Um conectivo, pronome relativo entre colchetes, verbo sublinhado. A quem de Anfriso já viram os prados, barra, separa as orações por barra. Outro verbo, guardar, sublinha. Guardar formoso, rico e branco gado. Não tem conectivo. Pode? Pode. Oração reduzida. Esse é o primeiro terceto da elegia. Eu li 6 tercetos. Vamos pular 4, chegar no último. Por que causa? Barra. Me dize, verbo, sublinhado. Porque era um conectivo, mas foi interrompido. Não tinha verbo. Me dize, almo timbreu. Quem é esse almo aí? Apolo, né? Barra. Por que causa? O céu resplandecente hoje cobriste, verbo, sublinhado, de tão mal assombrado e negro véu. Então, eu creio que o sentido dessas estrofes aqui, que são 6 tercetos, pode ser entendido se nós destacarmos aqui a oração principal, em ordem direta, e a sua oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, se eu não estiver errado. Então, para mais claro entendimento, nós podemos dizer assim, resumir o sentido desses 6 tercetos. Délio, dize-me por que cobriste o céu de véu negro. Apolo, dize-me por que cobriste o céu com um véu negro. Essa é a pergunta. Dize-me por que causa o mundo chora. Então, para fazer essa pergunta, Camões evoca 4 vezes Apolo e o qualifica muitas outras vezes com adjetivos, com orações adjetivas intercaladas. Ele só vai completar, né, o sentido daquela invocação ali, Apolo, no final, no último terceto, que é quando ele pergunta, né, que ele quer saber. Mas ele vem qualificando, né, chamando, mencionando aqui Apolo e qualificando ele com orações e aí adjetivos, né, qualidades de Apolo e outras orações às vezes que vão, né, ser subordinadas a essas próprias qualidades. Então fica difícil de entender. Mas podemos tentar analisar as 2 primeiras intercalações, lembrando que é tudo chute aqui. Fico feliz nos comentários de ser corrigido, provavelmente algo estará errado, mas eu consegui pelo menos entender aqui,
de algum jeito. Então vamos lá. Divino almo pastor Délio dourado, a quem de Anfriso já viram os prados. Então, Apolo, a quem os prados de Anfriso já viram. Então, os prados de Anfriso já viram esse Deus. É uma oração subordinada adjetiva explicativa. É um adjetivo, qualifica Apolo, bem separado por vírgula. Então não é restritivo. É uma explicação sobre Apolo. Ele já foi visto pelos prados de Anfriso. Apolo, a quem os prados de Anfriso já viram, guardar formoso, rico e branco gado. Então, já viram o quê? Já viram isso. Os prados já viram isso. É outra oração reduzida do infinito, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Os prados de Anfriso já viram Délio guardar o gado. Rico, formoso e branco. Que gado é esse? Então, a elegia começa com esse chamamento aí a Apolo, né? Essa vocação, que é um Deus que tem essas qualidades, né? Ele é divino, dourado, é um pastor almo, um pastor que já foi visto pelos prados do rio Anfriso, a guardar gado formoso, rico e branco. Provavelmente animais ascendentes do gado charolês, que ainda hoje pasta nos prados castilhenses, Júlio Castilhos, capital do gado charolês, Cruz Alta também, né? Ainda tem um pouco de campo nativo por lá. É difícil de enxergar o campo e o charolês ainda mais. Quem sabe volta, né? Então, agora vamos ver algumas referências da mitologia, pelo menos desse primeiro terceto. Então, afinal de contas, que rio é esse? Que prados são esses onde Apolo pastejou, apacentou um gado tão lindo? Então, nossa referência básica, as Metamorfoses de Ovídio, né? Que é editora 34. Tem lá no final uma lista de nomes em que Anfriso é descrito assim: rio na Emônia e antigo nome da Tessália, perto do qual Apolo apacentou o rebanho de Admeto. Duas referências apenas a Anfriso. Como são só duas, podemos dar uma olhada nas historinhas em que esse rio aparece. Mitos, né? Grandes histórias. Não são historinhas, não. Então, no livro 1, versos 568 e seguintes, ao contar a triste história de Io, nós vemos a descrição desse prado, que é o cenário onde Apolo foi pastor. Vamos ver aqui então. Em Emônia há um prado que uma escarpada floresta circunda em toda a volta. Chama-se Tempe. O pneu, que nasce no sopé do Pindo, faz rolar pelo meio dele as suas espumosas águas. De uma funda queda
faz levantar nuvens de leves vapores que voltam a cair em gotículas sobre a copa das árvores e com o estrondo perturba para lá das zonas vizinhas. Esta é a morada, esta é a residência, este é o santuário do grande rio Peneu. Sentado numa gruta cavada na rocha, aí dava ordens às águas e às ninfas que habitam as águas. Os rios reúnem-se ali. E primeiro os das redondezas, sem saberem se devem felicitar ou devem consolar aquele pai. O Espérquio, ladeado de choupos, o turbulento Enipeu, o velho Apídano, o ameno Anfriso e o Eante. Vem depois os outros, que por onde quer que o seu ímpeto os leve, conduzem para o mar as águas cansadas de andanças. Só Ínaco falta, escondido no fundo da gruta, com as suas lágrimas aumenta as suas águas. E o infeliz chora Io, a filha, como se fora perdida. Não sabe, Ínaco, se desfruta da vida ou se está junto dos manes. Mas ao não a encontrar em parte alguma, crê que não está em nenhuma parte e em seu espírito receia o pior. Então, Io era filha de um rio que sofre com a filha desaparecida. É uma história triste mesmo, a história de Io. Então, a gente descobre que Anfriso era irmão de Ínaco, tio de Io, filho do rio Peneu. E Ínaco era o pai, então, de Io, a donzela a quem Júpiter roubou a honra. Então, Zeus, o rei dos deuses, né, Júpiter, roubou a honra de Io e a transformou em uma bela novilha momentos antes de ser flagrado no ato pela sua esposa Juno. Então, Juno, que era irmã e esposa de Zeus, de Júpiter, viu uma nuvem escura, densa, num dia claro, uma nuvem isolada, muito estranha, em cima, sobre esse mesmo prado, aqui o Tempe, o cenário do nosso interesse aqui, onde Apolo foi pastor, onde corre o rio Anfriso, citado na Elegia de Camões. Então imaginem essas cenas, né? Tudo que aconteceu já nesse lugar. Io não queria se unir a Zeus, ela fugia. Mas um dia Zeus decidiu roubar a sua honra da donzela e estava oculto embaixo dessa nuvem que ele mesmo criou, né, para se esconder, para que lá de cima do Monte Olimpo a sua esposa não o visse. Ela desconfiou e desceu, mas ele percebeu que ela vinha e antes dela chegar transformou Io numa novilha, uma bela novilha. E aí Juno, muito desconfiada, resolveu pedir de presente o animal. E aí vem um outro trecho interessante. Que fazer? É cruel entregar o seu amor. Não o dar é suspeito. Está de um lado a vergonha que o persuade, está do outro o amor que o dissuade. A vergonha seria vencida pelo amor. Mas se negasse a sua irmã, sua prima e sua esposa tão fraca dádiva como é uma vaca,
poderia parecer que não era vaca. Então, entregou. E a rival, Juno. Que história, hein? Tudo aconteceu nesses prados aí do rio Anfriso. Essa é uma. A outra, no livro 7, versos 159 seguintes, conta essa história de Éson, pai de Jasão, que é um dos argonautas, né? Um dos primeiros heróis. Éson foi rejuvenescido por Medeia, que era sua nora. Medeia, já citada no soneto de abertura, né, de dedicatória do Camões, dessa elegia, né? Medeia, então, vai invocar a magia da noite. Ela sobe em um carro puxado por dragões alados e colhe ervas nas margens do rio Anfriso para fazer o seu feitiço e rejuvenescer o sogro. Aqui, então, novamente o Anfriso, o rio, participa de uma cena, uma história, ou compõe um cenário, né? De uma história em que Medeia vai colher esses insumos ali, os ingredientes da poção do feitiço que ela precisa fazer, de magia da noite. Então, essa feiticeira aí, magia negra. Mas o vídeo não faz menção a Admeto na sua lista de nomes. Como eu não tenho todas as histórias da metamorfose na cabeça, não lembrei, não encontrei. Na verdade, assim, poderia até ir atrás do Admeto nas metamorfoses, mas resolvi recorrer a uma outra referência, que é Gustav Schwab, também já mencionado aqui em outros vídeos, acho que os da Ilíada, né? Esse autor aqui é um daqueles alemães mais antigos, um pouco, né? O livro chama-se Gods and Heroes of Ancient Greece. Tem uma introdução do Werner Jäger, que é mais famoso, e acho que é uma boa referência, né? Então aqui o Gustav Schwab tem no índice, no índice remissivo dele, Admeto. E Admeto também foi um dos argonautas, caçou o javali calidônico. E quando Gustav Schwab conta a história de Hércules e Admeto, ele explica por que Apolo andava por lá pastoreando, né? Esse eu acho que é interessante, né? Entender o que um deus está fazendo lá nesses campos aí, pastoreando gado. Confesso que a princípio eu pensei que ele tivesse talvez algum interesse nas ninfas, como Júpiter, né? Mas não, ele estava lá de castigo. Então, aqui na página 183, o Gustav Schwab vai nos contar. After Heracles has suddenly left the palace of the king Oclea and wandered far and wide, a curious thing happened. Uma coisa curiosa aconteceu depois que Hércules deixou o palácio do rei Ocália, na cidade de Fera, na Tessália. Então, Admeto era rei de Fera, nessa região aqui, a Tessália, onde corre o rio Anfriso. Vivia o rei Admeto com a sua jovem e bela
esposa Alcestis. Esses dois tinham várias lindas crianças e eram rodeados de afeição e lealdade de felizes sujeitos. Long ago, when Apollo had slain the Cyclopes and had fled Olympus and been compelled to serve as a mortal, Admetus, the son of Phares, had welcomed him kindly and made him shepherd over his flocks. Então, há muito tempo, quando Apolo matou o Ciclopes e fugiu do Olimpo, ou deixou o Olimpo, né? Foi obrigado a servir um mortal. Esse foi o castigo. Por matar o Ciclopes, ele foi condenado a ser servo de um mortal. Admeto, o rei da cidade de Fera. Só que ele acolheu Apolo com gentileza, né? Inclusive, em retribuição, Apolo fez com que todas as vacas dessem gêmeos quando davam cria, durante o período que ele foi pastor lá. E ele cumpriu a pena dele numa boa, nesse período aí. Então, era aí, nessas pradarias que Apolo andava, por isso que essa menção do pastor divino, né? E essa qualificação aí dos prados do Anfriso, que viram ele cuidar de um gado muito lindo, branco, né? Creio que assim a gente conseguiu ler alguns versos aí da elegia, os 6 primeiros tercetos, né? Aprendemos um pouco de mitologia. Nos próximos versos, acho que eu vou procurar não me aprofundar tanto na referência mitológica, nesse nível, assim, embora seja bacana, mas senão a gente não chega nunca no verso que dá nome ao tópico do livro, Os Conselhos do Mundo, que é: dize-me por que causa o mundo chora. Mas já deu para ter uma noção da estrutura da elegia, né? Ele fez a mesma pergunta, né? Nesse primeiro conjunto de tercetos aí. Dize-me por que cobriste o céu com negro véu. Por que, Apolo? E aqui, nesse verso, já remete um pouco à história porque Apolo deu o sol, né? Hélio. Ele é responsável por fazer o sol nascer e se por todos os dias ele leva o sol, né? Puxando o carro dele. Tinha os cavalos muito fortes, né? Poderosos. Ele carrega o sol desde o nascente até o poente, bem direitinho. E então ele tem esse poder, né? De cobrir o céu com um negro véu, fazer o sol se pôr. Aliás, nessa função que o Deus Sol exerce, há um mito de Faitonte, filho de Apolo, né? Que é outra história em que Faitonte, muito afoito, pede para conduzir o carro de Apolo por um dia. Advertido pelo pai, ele não escuta e se mete, né? Por ser filho de Apolo, ele acha que pode fazer isso, quer fazer e não se dá muito bem. Então,
naquela resenha, Camilo Maria, que eu mencionei nos outros vídeos, ele vai analisar essa questão desse mito. Chegaremos lá, mas aqui já vem um pouco desse ponto, né? Até a próxima.